Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a inscrever no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar com você. A palavra do dia para você hoje, ela está aqui em Mateus, no capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 23, aonde, meus amados, Deus ele está nos dizendo: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Amém? Eu quero estar meditando com você nesse texto, nessa mensagem, aonde o próprio Jesus, meus amados, ele está falando comigo, ele está falando com você, que os nossos olhos são a candeia do corpo. A candeia, meus amados, na época de Jesus, ela era colocada ali sobre um lugar alto da casa para iluminar a casa. Então, por isso Jesus está usando aqui a palavra candeia. Ele está dizendo, meus amados, se os nossos olhos, meus amados, forem bons, nós, meus amados, estaremos cheios de luz. Amém? Da mesma maneira que a candeia ali, ela iluminava a casa e a casa era ali clareada pela luz que vinha dela, da mesma maneira, se você enxergar como Deus vê, você vai ser bem-sucedido. Você não vai olhar para o problema, mas você vai ver a solução. Você não vai ser abalado pela circunstância, mas você vai transformar a circunstância pela fé, porque você vai ver como Deus vê. Você vai acreditar em Deus, vai confiar nele, vai descansar. Um texto que eu sempre comento é um momento que Jesus estava deitado com os discípulos no barco, Jesus estava dormindo, uma grande tempestade se levantou, os discípulos ficaram desesperados e acordaram Jesus. E Jesus, naquele momento, meus amados, ele levanta, manda a tempestade ficar quieto e ele vai repreender os discípulos dizendo que eles têm pouca fé. Jesus descansava tranquilamente porque ele confiava em Deus e ele sabia, meus amados, que a tempestade não podia paralisá-lo, porque Jesus, meus amados, ele olhava além da tempestade. Jesus sempre enxergava a vitória. E é dessa maneira, meus amados, que nós devemos ver. Se nós, meus amados, observarmos da mesma maneira que Jesus, nós vamos ser abençoados. Por isso a Bíblia está dizendo, se os nossos olhos forem bons. Nos dias que nós estamos vivendo, meus amados, é uma palavra bonita, mas não é tão simples assim. Amém? A todo momento você olha só notícia negativa, as pessoas pensam de forma negativa. E você tem que sair dessa linha de raciocínio, dessa linha de pensamento e viver pela fé, e enxergar como Deus vê. As pessoas olham pelos governos humanos, as pessoas olham para o que está acontecendo no mundo e não vê mais solução, porque elas enxergam de maneira natural. Mas você tem que enxergar além desse sistema, porque a palavra de Deus, ela diz para mim e para você, ali em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, o Deus vivo habita em mim, nós temos a chave. O que nós ligarmos aqui na terra vai ser ligado nos céus. Por isso é importante, meus amados, que nós venhamos enxergar a luz, que nós venhamos enxergar de maneira positiva. Ainda que as pessoas disserem não há mais solução, não tem mais jeito, você, meus amados, não é como a maioria. Para você tem jeito, para você tem solução. Jesus é a solução. Jesus é a certeza da nossa vitória. Jesus Cristo, meus amados, nos faz mais que vencedor.
todos aqueles que acreditaram em Deus, independente da circunstância, meus amados, foram abençoados. Nós vemos a história de José no Egito ali, mesmo vendido como escravo, Deus era com ele, José foi abençoado e chegou a ser governador do Egito. Da mesma forma, Davi, perseguido, confiou em Deus e Deus exaltou ali a vida de Davi, porque os olhos de Davi eram cheios de luz. Ele acreditava no Senhor, ele via a vitória, mesmo numa circunstância desfavorável, ele foi abençoado. Da mesma maneira, meus amados, Sadraque, Mesaque e Abednego ali, Daniel ali, os jovens foram levados para a Babilônia, foram ali como os escravos para a Babilônia, prosperaram ali, e ali, meus amados, Nabucodonosor, Ciro, os reis que tiveram ali diante deles, temeram aqueles homens porque viram que Deus era com eles, porque os olhos deles estavam em Deus e os olhos deles estavam cheios de luz. Eles não enxergaram de maneira derrotada, mas eles enxergaram através da graça de Deus e do poder de Deus. Por isso tiveram a vitória. Ele está dizendo, se os nossos olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se você enxergar da maneira que Deus vê, você vai viver livre da enfermidade, você vai viver livre da escassez. Não estou dizendo que você não vai enfrentar lutas, mas você não vai firmar na luta, você vai enxergar a vitória, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:37 que nós somos mais que vencedores. Então não importa a luta que você estiver passando, ainda que uma enfermidade, meus amados, se manifestar no seu corpo, ela vai ter que cair por terra, porque Jesus Cristo diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Você vai firmar na palavra de Deus e a glória de Deus vai ser manifestado na sua vida. Se você enxergar a luz, o seu corpo será cheio de luz. É interessante, meus amados, que no Salmo 119, no versículo 105, o salmista vai dizer: a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ali o salmista vai chamar de luz a palavra de Deus. Se você firmar na palavra de Deus, a palavra de Deus, meus amados, vai ser luz para você, ela vai vitalizar o seu corpo. Romanos 8:11 vai dizer que o mesmo Espírito que vitalizou o corpo de Jesus é o mesmo Espírito que habita em nós, vitalizando o meu corpo e o seu corpo. Por isso é importante você ser cheio de luz, você estar cheio da palavra, você firmar na palavra e você enxergar através da palavra. Você pôr a palavra de Deus dentro do seu coração, declarando aquilo que a palavra dele diz, mesmo, meus amados, numa circunstância adversa. Você firma na palavra e declara a palavra, enxerga através da palavra. As pessoas não veem mais solução. As pessoas olham para o mundo e não veem mais solução para esse mundo. Mas nós, meus amados, olhamos como Jesus. Nós temos a solução, nós temos a chave, nós temos a graça de Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra as nossas vidas. Nós podemos impactar esse mundo através do poder de Deus. Se nós acreditarmos, se nós vermos da mesma maneira de Deus, se nós deixarmos a luz da palavra iluminar o nosso coração, o inimigo vai bater por terra. As portas do inferno não vão prevalecer, porque nós temos a vitória. E ele vai nos alertar ainda: se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será cheio de trevas. A maneira que você enxergar, como você vê, vai ser a maneira que vai ser. Ali em Provérbios 23:7 diz: como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. Então é importante que você pense como Deus pensa. Que diz ali em Filipenses 4:8, pense naquilo que for bom, naquilo que for agradável, naquilo que for perfeito. Pense através dos pensamentos de Deus e você vai ser uma pessoa vitoriosa. Você vai ser abençoado em tudo. E ele vai dizer: portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amém? Se você enxerga de maneira negativa, se você olha e diz que não vai dar certo, meus amados, não vai dar certo para você, você vai viver nas trevas, você vai viver na derrota. Provérbios 18:21
Vai dizer que o poder da vida e da morte estão nas palavras, os que gostam de usá-la vão comer dos seus frutos. Se você enxergar de maneira negativa, você vai falar palavras negativas e você vai trazer para a sua vida aquilo que é ruim. Mas se você pensar de maneira positiva, você vai declarar palavras boas, os seus olhos vão estar cheios de luz, a glória de Deus vai ser manifestada, meus amados, e o poder de Deus vai ser manifesto na sua vida. Por isso, veja como Deus vê. Veja através da luz da palavra. Enxergue a vitória. Porque a Bíblia diz em 1 João 4,4: maior é aquele que está em nós do que o que opera nesse mundo. O Deus poderoso está em mim. O Deus poderoso está em você. A nossa vitória está garantida. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que ouviram essa mensagem, que os olhos deles venham estar cheios de luz, que eles venham ser iluminados pela palavra. Eu oro para que os nossos olhos sejam sempre bons, para que nós venhamos ver, ó Pai querido, o Senhor como o Senhor vê, para que nós não venhamos, ó Pai querido, olhar através das circunstâncias, para que nós não venhamos ser abalados pela circunstância, porque o Senhor nos deu autoridade para mudar a circunstância. A circunstância não pode prevalecer na vida daqueles que creem em Ti, na vida daqueles que confiam em Ti. Nós repreendemos todas as trevas, Pai, das nossas vidas. Que a Tua luz resplandeça sobre nós, para que a vida, Pai, seja manifesta no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, e o Seu nome seja glorificado e as pessoas venham olhar para nós e elas venham ver a Sua face. Que a luz da verdade, Pai, que está em nós, venha resplandecer nesse mundo e que esse mundo seja impactado pelo Seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.